Então, pessoal, se eu falar para vocês que eu tenho aqui, nessa caixa, um alimento que foi fermentado por bactérias e por fungos, vocês comeriam? Vocês aceitam? Não. Que pena, porque eu ia dividir com vocês um chocolate. Eu quero. Mas como vocês ficaram com nojo... Eu quero, obrigada. O cacau, entre muitos alimentos, né, passa por um processo de fermentação, né? Nem sempre a bactéria é uma coisa ruim, nem sempre o fungo é uma coisa ruim. Algumas bactérias até são benéficas. Existem bactérias que ajudam a gente a digerir os alimentos. Existem bactérias que transformam o leite em iogurte. É uma fermentação que ocorre ali, que é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre isso, né? E vamos fazer também, vou exemplificar, né? E no caso do cacau, por exemplo, para virar chocolate, a gente até já fez um vídeo mostrando desde a origem do pé, né? Ele passa por dois processos de fermentação. Um que é a fermentação causada pelos fungos, pelas leveduras, e um segundo processo que é causado pelas bactérias. Então, todo chocolate que você come passou por esse processo de fermentação. E o processo de fermentação ele é útil para várias outras coisas que a gente usa, né? Por exemplo, o álcool que faz o nosso carro se mover, o álcool que algumas pessoas bebem, né? Todo esse álcool vem de um processo de fermentação. Quem faz esse álcool não é um homem, é um fungo. O fungo Saccharomyces cerevisiae. O mesmo fungo responsável por fazer o pão crescer. A pizza também leva esse fungo, né? Que deixa aquela... o processo de fermentação, aí vamos partir aqui, né? O processo de fermentação é um processo na qual a molécula de glicose é transformada em etanol e libera gás carbônico. Então, às vezes o que você quer desse processo é o gás carbônico. No caso do pão e da pizza, não tem álcool ali. Você só quer que aquelas bolhas ali deixem a massa aerada, né? Macia, né? Ela fica aerada porque se mistura esse fungo à massa. E no caso da garapa da cana-de-açúcar, que é o caldo de cana, né? Você mistura o caldo da cana-de-açúcar é basicamente glicose, né? E você joga esse fungo, essas leveduras, para fazerem essa transformação e utiliza depois o etanol, né? E aí onde que entra o homem nesse processo? O que a gente faz é o processo de destilação. O que a gente faz é destilar, que é separar esses líquidos que têm pontos de ebulição diferentes, né? Então o fungo entra ali naquele caldo, até entraria naturalmente, né? Existem culturas antigas que fazem, os índios brasileiros têm a sua bebida alcoólica feita do caju, né? As índias mastigam o caju e cospem numa cesta todas, é bem higiênico, né? E as bactérias fazem a fermentação e transformam o caju, a frutose, no caso ali, né? O açúcar da fruta, em álcool, né? Os astecas, o chocolate inicialmente era uma bebida, era como se fosse uma certa cerveja de chocolate, né? Eles faziam o processo de fermentação todo, depois eles misturavam com pimenta, com baunilha, com um monte de coisa e aquilo fermentava de novo e virava uma bebida alcoólica. Então esse processo ele já existe na natureza, né? E é feito pelos fungos. E o que o homem faz é apenas destilar, né? Outra coisa importante que o fungo, apesar de a gente sempre ter a noção de que fungo é uma coisa, quando você fala, né, tem fungo aqui, você já tem nojo, né? Você imagina que... Mas o fungo foi o primeiro antibiótico inventado. O primeiro antibiótico, que é a penicilina, né? Era um cara que estava estudando, o Alexander Fleming, estava estudando como controlar certas bactérias e esqueceu uma das suas placas Petri, que é uma placa que ele analisa ali no microscópio. Ele esqueceu no escuro, os fungos não gostam muito de luz do sol, né?
E naquela placa de culturas de bactérias se desenvolveu esse fungo azulado, que é um tal fungo Penicillium. E foi acidental, eles estavam prestes a jogar fora, ele e o ajudante dele, quando resolveram analisar no microscópio e observaram que onde o fungo se desenvolveu, as bactérias morreram. Então suspeitaram, deve ter alguma substância que esses fungos produzem que mata as bactérias. Né? E o melhor de tudo, matava as bactérias, mas não matava a gente. Então foi descoberto aí o primeiro antibiótico que salvou milhões de pessoas, né, da Segunda Guerra em diante. Quando ele foi produzido em larga escala, foi na época da Segunda Guerra. Antes disso não existia antibiótico, né? Então se uma bactéria começasse a tomar conta do seu corpo, você ia tentar lutar contra isso e não tinha remédio nenhum que combatesse. E o primeiro remédio veio de onde? De um fungo. Então o fungo produziu até mesmo antibiótico. Essa penicilina ainda é usada, até hoje ela ainda é usada, né? Na aula de hoje a gente vai mostrar um exemplo de fermentação. Esse processo de fermentação ele leva um certo tempo. O do chocolate, por exemplo, levou dias e dias, então não deu para gravar num dia só. Eu fui gravando ao longo dos dias, né? E deixei lá no nosso canal, depois vocês deem uma olhada, tá? Esse processo de fermentação do álcool, de fabricação, de produção do etanol a partir da glicose da cana-de-açúcar, eu comecei hoje de manhã. Fui ali no bar do chinês e pedi um caldo de cana, né? Aí ele, coçou o sovaco, já colocou umas bactérias ali, já ajudou na fermentação. Eu fui na padaria depois e comprei fermento biológico, que as mães de vocês devem usar quando vão fazer uma pizza ou um bolo, uma coisa, né, que você quer que o crescimento seja... A massa cresce, porque quando ela joga aqui atrás, se você ler, está escrito o fungo que é utilizado, né, Saccharomyces cerevisiae, o mesmo fungo que ajuda a fermentar o cacau, ajuda a fermentar a cerveja, ajuda a fermentar também a cana, também a garapa, né, o caldo da cana. E aí joguei, e esse caldo de cana está aí desde 10 horas da manhã fermentando. Está aí algumas horas fermentando. Agora, nesse caldo, tem uma mistura de várias substâncias. Entre essas substâncias está o etanol. E aí nós vamos tentar aqui fazer essa separação. Utilizando qual processo? A destilação, certo? Que consiste em aumentando a temperatura da mistura até que o líquido mais volátil entre em ebulição primeiro. Depois que esse líquido mais volátil entrar em ebulição, ele vai ser condensado e aí vai cair do outro lado. Então eu vou conseguir separar só o álcool dessa mistura com o nosso destilador aqui adaptado. Aí eu vou ali buscar os equipamentos, tá bom? Rapidamente, já volto aí. Isso aqui, pessoal, foi o caldo de cana, né? Que eu joguei o fungo aqui dentro e ele borbulhou muito, fez espuma aqui, porque liberou muito CO2. Né? Daria até para tentar repetir essa experiência depois com esse papelzinho para a gente ver quanto que tem aí dentro, né? Leva um tempinho, né? E aqui agora eu tenho essa mistura de ainda um pouco de glicose com um pouco de etanol, né? E vamos tentar separar através do processo de destilação. Então, eu vou pedir ajuda ao Nicolas. Nicolas, fica aqui desse lado. Porque a gente vai ter que montar isso aqui e acender um fogo aqui, né? Você vai segurar isso aqui de cabeça para baixo, certo? O processo é o seguinte. Pera aí, vai precisar ter um outro anteparo aqui, não pode subir muito, que o vapor ele vai descer quando esfriar. Pode colocar essa cadeira aqui. A gente pode botar... Então nós vamos jogar aqui essa nossa garapa, né, como chamam, um caldo de cana fermentado, né, na nossa chaleira, que vai funcionar como nosso destilador, né?
Botar mais um pouco aqui. E tapar. O próximo passo é, com o aumento da temperatura aqui, as substâncias que são mais voláteis, ou seja, que entram em ebulição mais rapidamente, né, como o etanol, ele vai virar vapor, vai passar por aqui, e aqui é uma garrafa com água gelada, um tubo que passa aqui por baixo com a garrafa com água gelada. Então o que nós já aprendemos? Que quando uma substância que está no estado de vapor, ou seja, as moléculas muito agitadas, portanto muito afastadas, entram em contato com ou atingem uma região muito fria, elas se aproximam, ou seja, se condensam. Então o processo de destilação é esse. É um processo em que você aquece a mistura, o álcool vai virar vapor, vai passar por aqui, vai se condensar aqui e vai pingar só álcool desse lado. Aí a gente vai ter que aguardar uns instantes e ver a reação acontecendo e ver se realmente do outro lado vai sair etanol puro. Às vezes, algumas vezes, esse processo de destilação é repetido. Não sei se você já ouviu falar coisas que são tridestiladas, né? Que quanto mais vezes isso acontece, essa repetição, né, maior é o índice de pureza que você encontra. E mais tarde eu vou explicar a vocês sobre alguns detalhes, como misturas azeotrópicas ou eutéticas, que isso aí tem a ver com algumas substâncias que vão junto com o etanol, mas aí que depois ele pode ser novamente destilado e destilado outras vezes até ser separado. Tá? E vai ficando cada vez mais puro. O etanol vai ficando cada vez mais puro. Já está havendo formação de etanol aqui, né? Estão sentindo um cheiro de pão fermentado? Né? Ah lá, tá pingando, é lá embaixo, ó. Aqui, ó, o álcool descendo da mangueira. Pode ver? Sentiu o cheiro? Você sentiu? Você sentiu? Vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Ok. Mas eu consegue. cheiro de pão. Cheiro aqui. Tem cheiro de quê? Não me grava, não me grava. Cheiro aqui. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de quê? Um álcool. Delícia. Cheiro de vodka. Cheiro de quê? É. Vodka. Cheiro de álcool, né? Por que tá azul? Não, uma mancha de caneta. É, por causa da caneta. Ih, a gente misturou com cachaça dela. Né? Ainda tá um cheirinho. Um cheiro de massa de pizza aqui, né? E ainda de pão, por causa desse fungo usado, né? E aqui cheiro de álcool forte. Você sentiu o cheiro? Na hora que ela soltou daqui, né? Saiu um cheiro forte. Aqui ainda tá forte o cheiro de álcool. Se quiser cheirar, aqui, ó. Já, tá colado, né? Como é que forninho? Já foi. Sentiu o álcool? Deixa eu me fumar. É o quê? Cheiro de que isso? Cheiro de pizza com álcool. Álcool, né? Essa moleca. É isso. Obrigado, Nicolas. Valeu. Obrigado por participar. O que a gente aprende com isso? Que nem todo fungo, nem toda bactéria é ruim, né? Que nós, muitas das vezes, nós conseguimos usá-los como alimentos até. Eles ajudam nos nossos alimentos, ajudam a processar, fazer combustíveis, sintetizar coisas importantes como antibióticos, né? Como a penicilina, que foi o primeiro antibiótico criado. E que o processo de fermentação o processo de fermentação que os fungos e as bactérias fazem, ele basicamente consiste em pegar um açúcar e transformar em outros elementos, como o álcool ou como o vinagre. O vinagre também é resultado de uma fermentação, que é chamada fermentação acética. Lembra quando nós estudamos os ácidos e falamos que o vinagre é também chamado de ácido acético, né? Porque ocorre uma fermentação ali por bactérias e tal, fungos, e transforma
essa substância em ácido acético. Então é fermentação acética. Enfim, pessoal, encerramos por aqui nossa aula. Depois vocês curtam lá no nosso canal, tá bom? E esperamos vocês lá também curtindo na nossa página do Alumnus, tá certo? Um abraço, até a próxima. Deixe seu like. E se inscreva. O que mais, calma? Compartilhe. E compartilhe e comentem. E botem coraçãozinho também, que é maneiro. E sigam no Instagram. E curte a página. O que mais? E é isso aí. E vem pro curso, claro. O que é RT? Dá retweet. Do Alumnus. Siga no Twitter, é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, rapaziada. Agora eu vou dividir o chocolate com vocês.